Oi, gente. Hoje eu quero fazer a narração desse vídeo, mas falando sobre como eu faço para organizar a semana, né? Como eu faço para preencher a visão semanal do planner. Porque assim, não sei se vocês repararam, mas tem dias, tem dias que eu coloco o primeiro adesivo. Tem tudo uma lógica por trás, porque por exemplo, se eu for escrever tudo, escrever todas as checklists, né? Desculpa, em todo o comecinho dos quadradinhos, vai ficar a parte escrita toda em cima e os adesivos todos na parte de baixo. Então fica muito feio, porque fica um treco do lado do outro. Então, o que eu faço pra resolver isso é, por exemplo, na segunda-feira eu coloco primeiro um adesivo aí. Na terça eu já escrevo na parte de cima. Aí na quarta eu também escrevo na parte de cima, porque provavelmente eu tô pensando que na terça eu posso colar adesivo ou fazer alguma colagem no fim da parte de baixo, né? E na quarta no meio. Daí eu escrevo um pouquinho, colo um adesivo e escrevo mais um pouquinho. Porque desse jeito a página fica mais bonito, né? Porque os adesivos e os enfeites da página ficam espalhados e não um do lado do outro, por exemplo. Então, eu acho essa uma dica boa, assim, pra quem tá começando, ou sei lá, né? Ó, o que eu vou fazer agora. Eu escrevi só duas coisinhas na quarta-feira, aí eu já vou colar uma fotinho pra continuar escrevendo na parte de baixo. E sobre o que eu escrevo, eu, eu acho, assim, que se deve escrever tudo o que você for fazer. Porque mais do que simplesmente ser um local para você colocar suas tarefas, também serve como um local para você ver o quanto de coisa que você fez no dia, porque às vezes a gente tem muita ansiedade, às vezes a gente tem muita a, a perceptiva de que não tá fazendo nada, que não tá conseguindo, e olhar para o seu planner ou para o seu caderninho ou o que seja e ver que você fez um monte de coisa durante o dia é muito bom, sabe? É bom você reconhecer o que você faz. Nem que seja lavar louça, sabe? Porque às vezes a gente pensa que não fez nada, aí quando a gente vai ver, a gente lavou a louça, a gente varreu o chão, a gente deu uma lavada em algum lugar, a gente fez um monte de coisa, a gente fez comida. Então, eu acho que é importante a gente colocar tudo o que a gente vai fazer no planner. Eu não coloco absolutamente tudo que eu vou fazer no planner, porque eu consigo me organizar desse jeito já, né? Faz tempo que eu uso, então eu tenho mais. Eu consigo lidar com as minhas atividades melhor. Mas quando eu tô me sentindo mal porque eu acho que eu não faço nada, aí eu começo a anotar coisas mais específicas, sabe? Então você pode anotar, por exemplo, tomar café da manhã, lavar louça, passar pano no chão, ou lavar o banheiro, esse tipo de coisa, sabe? Você pode pôr também. Eu faço assim, os horários, não tem horários no meu, né? Se eu for fazer uma coisa de noite, eu posso marcar lá em cima e alguma coisa de manhã lá embaixo. Vai do que eu consigo lembrar na hora. Eu não me importo muito com isso. Mas você pode pôr na ordem das coisas que você for fazer. Mas eu acho que para isso requer muita organização da sua parte, porque significa que você sabe tudo que você vai fazer, como se fosse um cronograma, e que você vai seguir corretamente esse cronograma. Eu não consigo seguir cronograma. Por isso que eu achei muita dificuldade em fazer essa página aí, porque eu preenchia mais as minhas páginas com os lembretes dos horários dos atendimentos, né? Que eu coloco aí, atendimento, 20 horas, 21 e tal, tal, tal. E eu colocava também para fazer relatório, eu colocava muita coisa nesse planner que era sobre o trabalho. Só que agora eu tenho um planner para trabalho. Então eu fiquei pensando, vou escrever o quê? Eu fiquei um pouco perdida em relação a isso.
Eu nem lembro porque eu comecei a falar isso. Mas enfim. eu me perdi totalmente aqui. Vou começar a falar. Se eu lembrar, eu retorno. Mas. E outra coisa também que eu acho importante de colocar e de seguir, né? Eu acho que é muito difícil seguir. Eu sou uma pessoa que eu coloco as coisas e costumo não seguir elas, mas eu acho importante colocar de qualquer jeito, mesmo você achando que não vai seguir. E o que eu ia falar é que tem algumas coisas que você escreve no seu planner, só que são atividades que você não tem certeza se você quer fazer amanhã ou depois de amanhã, ou sei lá quando, entendeu? Tem muita coisa assim na minha semana. E eu fico um pouco em dúvida, em crise sobre qual dia colocar. Porque eu penso, meu, será que eu vou fazer realmente aquilo naquele dia? Ou se eu vou fazer antes ou se eu vou fazer depois? Entendeu? Isso mexe um pouco comigo e me faz ficar um pouco bitolada. Então eu faço tipo uma breve reflexão e falo, vai ser nesse dia mesmo. Se eu não fizer nesse dia, eu passo para outro. E assim, vida que segue, sabe? Eu acho que você tem que colocar. Porque também tem a parte semanal, lá em cima no rosinha, que você coloca atividades que são pra semana, que não são para um dia específico. Por exemplo, lavar roupa. Você não sabe. Eu coloco lavar roupa, eu acho, em um dia específico. Mas vamos supor que você não tem um dia específico para lavar roupa. Aí você coloca no semanal, porque em algum dia da semana você vai lavar roupa, quando você não sabe. Só que eu não posso simplesmente colocar tudo nisso na semana, nos objetivos semanais, nas metas semanais. Então eu coloco em algum dia da semana e se eu não fizer naquele dia, eu passo para outra. É porque assim, por mais que a gente se organize e coloque as metas para cada dia, as metas diárias, acontecem coisas no nosso dia a dia que fazem a gente não fazer algo ou fazer algo. Às vezes a gente tem que sair, às vezes acontecem as coisas, né? A vida vai acontecendo. Então não tem como você ter controle total disso. E tem pessoas que são mais organizadas que outras. Eu não sou organizada, assim. Eu só sou organizada no sentido que eu tenho um planner e que eu escrevo as coisas no meu planner. Ponto. Porque de resto, eu não sou organizada. Eu sinto falta de organização, aliás. Tipo, eu preciso de organização para eu me sentir bem. E é um desafio porque eu não sou uma pessoa organizada, eu sou muito bagunceira, eu sou muito esquecida, eu sou ociosa, assim, eu deixo as coisas pra depois. E gente, olha isso, eu escrevi momentos com M. Ai, muito. Ai, eu não tenho nem o que falar. Aí eu tive que esconder e arrumar, mas enfim. Que eu tava falando que eu sou bagunceira e tal. E eu descobri, né? Eu já falei isso em vídeos passados, mas eu descobri que sem planner eu não consigo fazer nada, porque eu não faço nada, entendeu? Se eu não escrever as coisas que eu tenho que fazer durante a semana, eu não faço nada. Eu fico deitada o dia inteiro, só levanto pra comer e pra trabalhar. Então eu acho muito importante a gente escrever tudo que a gente tem que fazer no dia, mesmo que a gente não vá fazer todas essas coisas, mesmo que a gente ache que a gente não vai conseguir fazer todas essas coisas. Eu acho importante a gente colocar, até porque a gente pode olhar as coisas que faltaram, ver para colocar em outro dia, ou voltar na semana, por exemplo. Eu sempre olho, sempre quando eu tô fazendo uma semana, eu fico olhando a semana passada para ver se tem alguma coisa que eu tinha que fazer que eu não fiz, aí eu posso pôr pra essa semana. Eu acho que é sobre isso, entendeu? Eu acho que a gente acaba se obrigando à perfeição, né? Mas na realidade, na prática, não acontece isso. Ninguém é perfeito e ninguém vai ser a Miss organizada 100% do tempo, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau, até o próximo.